Estamos de volta com o Bianca News, edição desta segunda-feira, 29 de outubro de 2018, uma segunda-feira histórica, e neste segundo bloco nós continuamos falando aqui sobre política, quando foi eleito o presidente e ex-capitão do Exército brasileiro, Jair Bolsonaro, com um pouco mais de 47 milhões de votos, né? Jair Bolsonaro, que fez uma eleição que venceu uma eleição que rompeu padrões eleitorais brasileiros, né? Com protocolos eleitorais, a começar por não ter tido uma ampla coligação, apenas uma coligação com o PRTB, sem horário eleitoral gratuito, apenas 9 segundos no primeiro turno das eleições, apresentando propostas diferenciadas, sem fundo partidário, sem representatividade no Congresso Nacional, propriamente fazendo campanha através das redes sociais, porque sofreu um atentado e aí ficou fora do corpo a corpo, né? E de uma estrutura política apresenta agora na perspectiva de fazer um governo diferenciado, inclusive não aceitando indicações políticas, compondo um ministério com as suas indicações técnicas. E para a gente ampliar um pouco todas essas questões, entender um pouquinho sobre o que tudo isso representa, eu estou recebendo aqui no Bianca News desta segunda-feira ele que possui graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, tem experiência na área de História, com ênfase em História Contemporânea e História do Brasil, atua principalmente com temas ligados ao Brasil, à República do século XX, desenvolvimento econômico, indústria cultural e teoria política. Estou recebendo com prazer aqui e nos honra com a sua presença nesta manhã o professor Eiji Tanaka, que é professor da Universidade Paranaense, coordenador do curso de História na modalidade Educação à Distância da Unipar. Professor, é um prazer recebê-lo, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui, poder conversar um pouco sobre esse momento tão delicado em vários sentidos da nossa história. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado por nos atender, professor. O professor, esse processo eleitoral rompeu, né, com todos os padrões estruturais políticos brasileiros, principalmente que nós vínhamos tendo aí nos últimos 25, 30 anos, acho que a gente pode colocar assim, né, dos governos que eram constituídos. Como é que o senhor avaliou esse processo eleitoral? Olha, essa eleição do Bolsonaro, né, como você mesmo já falou, rompe mesmo com várias ideias que estavam enraizadas politicamente. Essa ideia de um partido forte, essa ideia de tempo na televisão e no rádio para propaganda política, essa ideia de que é preciso muitos aliados experientes e que estejam presentes nos mais variados estados da federação para que um candidato se torne viável eleitoralmente, né? É um jeito diferente de fazer política, é um jeito diferente de chegar até o eleitor, de chegar até o cidadão, e mais ainda, independente do teor das mensagens, mas é uma forma do cidadão se sentir mais próximo do seu candidato, é uma forma do cidadão se sentir mais participativo no processo. Essa questão de rádio, TV, muitas vezes, fica um distanciamento entre o candidato e os eleitores, e essa propaganda na rede social, sem dúvida nenhuma, a maneira como foi utilizada, enfim, né, havia por trás toda uma estratégia, obviamente, mas é uma forma diferente de se comunicar que as pessoas já haviam percebido no seu dia a dia, mas que politicamente ainda estava, vamos dizer assim, sendo testada por alguns partidos, por algumas personalidades políticas, e que o candidato, né, o então candidato Bolsonaro, soube utilizar assim de uma maneira extremamente proveitosa para a sua campanha. O senhor acredita que, muito embora então ele não esteve nas ruas com o corpo a corpo, propriamente ele conseguiu chegar às pessoas de uma forma mais rápida através das redes sociais, foi isso? Chegou até o eleitorado, chegou até os cidadãos de uma maneira muito efetiva, muito eficaz, mas ao mesmo tempo, né, e aí entramos num terreno um pouco mais, como eu diria, um pouco mais minado, vamos dizer assim, e que é também, sem dúvida, o teor das mensagens, né? Ou seja, essas mensagens agradavam a um eleitorado muito amplo, o teor das mensagens, independente de um julgamento que possa ser feito, né, mas eram mensagens que se ampliavam muito rapidamente,
as pessoas multiplicavam aquilo, seja por uma concordância com aquilo, seja por algo meio surrealista que aquilo representava, seja pela intensidade com que se atacavam determinadas questões sociais ou culturais, seja porque aquilo refletia realmente, né, uma vontade, um pensamento que estava represado na sociedade, que esteve represado na sociedade durante muito tempo, né? Então, houve realmente uma possibilidade de eleitores que, muitas vezes, sem voz, sem um canal de participação, então a agenda política, a agenda cultural que foi imposta ao longo dos anos, talvez, né, ou hoje com certeza, não era a agenda desejada por uma parcela muito significativa da população, né? Então esse fenômeno de mostrar um Brasil talvez mais autêntico, mais verdadeiro, para o bem ou para o mal, né? Ou seja, se é um Brasil mais conservador, se é um Brasil mais liberal ou menos liberal, enfim, acredito que essa eleição trouxe para a visibilidade, né, de todos o que é o Brasil realmente, o que são as pessoas que compõem o nosso país e o que muitas vezes elas desejam, né? E sendo assim, é claro que houve, né, um confronto muito intenso, um confronto até violento, não fisicamente, mas até fisicamente se a gente for ver, mas não fisicamente entre as pessoas, pelo menos isso foi algo muito pontual, mas uma violência no discurso, na fala, nos xingamentos, né, nos adjetivos utilizados, enfim, houve uma violência muito grande que mostraram mesmo assim a profundidade e a gravidade que é a divisão que existe na nossa sociedade nesse momento. Nós já vamos chegar nessa questão da pacificação, que é preciso ser feito, mas antes eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Logo depois ontem do anúncio que ele matematicamente já estava eleito presidente, depois isso foi confirmado, ele se dirigiu, como vinha fazendo na sua campanha, através das redes sociais, inclusive usando lá os meios aos quais tinha. Depois ele falou na TV propriamente, nas câmeras de TV, ou na câmera de TV, que depois ampliou esse sinal. Mas ontem, no primeiro momento que ele se dirigiu como presidente eleito da República, como chefe maior da nação, eleito, ele estava lá com a mulher dele, do lado, numa mesa, e tinham 3 coisas que chamaram a atenção: a Constituição Federal, uma Bíblia e um livro do Winston Churchill, que foi um dos maiores estadistas que o mundo já conheceu. Sim. Né? Sim. Eu queria saber do senhor qual é a leitura que o senhor faz deste momento e o que isso representa, porque são coisas muito representativas, né? A Bíblia, a Constituição e um livro de um grande estatista. Qual a leitura que o senhor faz disso? Bom, existe sem dúvida nenhuma uma influência muito grande da religião na política. Até porque como se pôde perceber, né, a grande maioria da população brasileira tem uma ligação religiosa, seja católica, evangélica ou outras denominações religiosas, né, não necessariamente cristãs. Mas existe uma religiosidade muito grande da população. É uma população que seja majoritariamente cristã, mas existem outras denominações aí, e ao mesmo tempo, muitos dos aliados, né, do Bolsonaro vêm de uma ligação mais profunda ainda com os movimentos religiosos de cunho evangélico ou católico. Então é lógico que, né, isso serve assim para uma referência para o Bolsonaro, e que naquele momento ele achou importante destacar isso. Agora, o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a Constituição. Ou seja, temos uma Constituição, pode ter alguns exageros nessa Constituição, pode ter algumas limitações, mas é a nossa Constituição, e ela tem servido sim como uma âncora para as nossas instituições. Então, muitas vezes,
né, alguns falam conscientemente ou não que o Bolsonaro faria isso ou faria aquilo, o Haddad faria isso ou faria aquilo, enfim, mas institucionalmente falando, nós sabemos que o presidente não pode fazer tudo que ele imagina, tudo que ele deseja, né? Existem limites muito claros para o exercício do poder. As nossas instituições são sólidas, né? Temos um poder judiciário atuante, temos um Congresso Nacional, né, que muitos podem até não acreditar muito nos congressistas, mas o Congresso Nacional é uma instituição muito importante. Serve ainda como um freio, muitas vezes, para vontades autoritárias, né, de um eventual governante, né. Eu sempre falo para os meus alunos que se esse Congresso é ruim, muito pior sem um Congresso Nacional, né. Então, a qualidade podemos discutir a qualidade dos representantes, a prática política dos deputados e senadores, a questão da troca de favores, enfim, mas o Congresso Nacional é uma instituição importante. Temos uma imprensa que também consegue manter, né, uma solidez mesmo em momentos de crise. Então, essas instituições, né, e a Constituição o símbolo, né, dessas instituições democráticas, essas instituições que garantem o direito do indivíduo, os direitos individuais, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Então a Constituição realmente algo que é o mais significativo nesse momento. Então, depois de ter construído um discurso, muitas vezes, né, falando que, né, talvez pudesse passar à margem da Constituição, vamos dizer assim, né, o próprio Bolsonaro percebeu que era preciso um mínimo de moderação nesse momento. É preciso um mínimo de moderação nesse momento. É preciso mostrar que a democracia não está em risco, né? A democracia do Brasil não está em risco, né? Nunca esteve, né, nos últimos anos. Então, isso é muito significativo. E é lógico que, né, a figura assim, de grandes estadistas, né, como Churchill, que comandou a Inglaterra ao longo da Segunda Guerra Mundial, é também uma tentativa de mostrar justamente liderança, serenidade, temperança, né, moderação e principalmente união. O que o Churchill fez na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, durante a Segunda Guerra Mundial, foi realmente unir o povo britânico em torno de um objetivo, né? Então talvez, né, a ideia seja passar assim, algumas qualidades que acredito, né, o presidente eleito agora, se não as tem, né, possa vir a adquirir no exercício da presidência. O senhor falava aí dessa necessidade de unir o país, e ontem, depois de reconhecer a derrota, Fernando Haddad fez um pronunciamento, não parabenizou Jair Bolsonaro, e o que chamou, de certa forma, a atenção e também da militância foi que o discurso dele foi mais no sentido de ressuscitar algumas coisas que pareciam estar mortas. Por exemplo, relembrou lá a prisão do ex-presidente Lula, o impeachment da Dilma Rousseff. De uma certa forma, lendo no contexto geral, convocou a militância. Num processo democrático, um Estado de Direito democrático, o contraditório, ou seja, a oposição, ela é importante para barrar certas questões e fiscalizar o governo também, porque senão seria um governo totalitário. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor analisa esse discurso ontem do Fernando Haddad, e se isso, de certa forma, não inflama a militância, quer dizer, não divide o país. O senhor vê que isso pode transformar num discurso maior de divisão ou não? É possível pacificar os ânimos neste momento? Olha, o discurso do Haddad ontem, né, foi muito um discurso óbvio para a militância, né, um discurso para aqueles que estão do lado dele, né, já estavam e continuarão ao lado do PT, né, e do próprio Haddad.
é claro que no clima que foi a eleição, né, o discurso do PT e do Haddad, por consequência, foi um discurso que foi se alterando ao longo dos últimos meses, né, das últimas semanas principalmente. Então, inicialmente era, né, Lula livre, né? No segundo momento, eleição sem Lula é golpe. No terceiro momento, Lula é candidato. No outro momento, Haddad é Lula, né? Na passagem do primeiro para o segundo turno, Haddad não é mais Lula, né? Ou seja, o PT não é mais o PT, não é mais vermelho, enfim, é todo um discurso mesmo para ganhar a eleição. Os resultados definidos, volta-se àquilo que realmente é o partido, né, do Haddad. É o partido do confronto, é o partido que não conseguiu estabelecer alianças no segundo turno, porque ao longo de todo esse período em que esteve no poder, jamais conseguiu montar, né, um grupo de aliados. Pelo contrário, né, os partidos foram subordinados ao PT o tempo todo, né, então impunha-se a hegemonia do PT o tempo todo, e quando se precisou de aliados que pudessem fortalecer um vínculo do candidato Haddad com certos setores da sociedade, esse apoio não veio, né? Então, o discurso do Haddad é o discurso do confronto, mas é o discurso também que é a marca do seu partido ao longo de toda a sua existência. Nem quando estiveram no poder, né, deixaram de lado esse discurso da luta, esse discurso de combater o outro. Veja, quando você tem um governo, a oposição bate no governo, né? O PT, ao longo do tempo, quando o governo batia na oposição, ou seja, era uma inversão de papéis que, né, atacava a oposição gratuitamente. Então, aquela coisa mesmo de encurralar o adversário. E na política, né, em geral, existe um certo nível de civilidade que deve existir, né? Então essa coisa do nós contra eles o tempo todo, né? Nós estamos ao lado dos pobres. Esse discurso acabou cansando, né? Esse discurso acabou minando mesmo, né, as próprias expectativas que o partido teve nessa eleição de 2018. O senhor acha que então o discurso ontem deveria ter sido muito mais no sentido de pacificar, mostrar que fará uma oposição no sentido de se opor à forma de governo, mas não inflamando? O senhor não acha que houve uma inflamação muito grande? Mas aí não seria o PT. Um discurso petista. Seria um discurso, por exemplo, talvez de um Alckmin, talvez até de um Ciro Gomes, talvez. Será que o PT não deveria entender agora que precisa mudar um pouco o discurso? Porque a gente teve uma eleição que foi, obviamente, polarizada e que mostra uma divisão no país. E o senhor fala dessa questão da campanha imbatível. Então, ora se votaram em propostas e projetos, mas ora se votou porque odiava o Bolsonaro, ora se votou porque se odiava o PT. Correto. E o que precisa, que as pessoas todas, eu acho que tem muito isso, e principalmente o senhor, que tem, imagino que por conta da sua formação tenha essa capacidade de fazer essa análise, que precisa realmente mudar isso agora, né? Que é a proposição, inclusive, do que se propõe a fazer esse novo projeto de governo, não? A impressão que se tem é que o PT volta às origens, né, de quando não estava no poder federal, né? Ou seja, apostar no contra tudo, contra todos, apostar no quanto pior, melhor, né? É o confronto incessante. Então, essa prática é a prática do PT quando esteve fora do poder federal, né? E é a prática, né, dos seus militantes. Então, o Haddad reflete muito isso. Ao mesmo tempo, pacificar o país, unir o país, né, é uma coisa que exige mesmo lideranças importantes, lideranças que tenham moderação, lideranças que tenham uma ideia, um projeto de país, um projeto político, um projeto econômico, né, enfim.
lideranças que vejam o país, né, não como algo a ser disputado entre nós e eles, mas sim algo a ser construído. Então, até havíamos, né, estávamos comentando aqui antes dessa entrevista, né, esse processo de divisão, esse processo de nós contra eles, não é algo que foi inaugurado nessa eleição. Isso que é muito complicado, porque é algo que vem já há mais ou menos, né, 20 anos, mais ou menos, desde a eleição do Lula em 2002. Né, 2002. Então, é um clima que só foi se intensificando, é um clima que só foi se aprofundando e piorando nas relações políticas. Então, realmente, hoje, nós não temos lideranças, talvez, pelo menos de imediato, assim, que possa fazer uma ponte entre os adversários. Né? Tancredo Neves falava muito, né, que em política você não tem inimigos, você tem adversários. Só que o que nós vemos hoje é que estamos lidando, né, com grupos que se veem na posição de inimigos. Né? E isso é muito ruim para o país, para o sistema político. Né? Então, essas situações talvez, né, estejam sendo até amenizadas um pouquinho. Então, por exemplo, hoje de manhã, né, o Haddad postou uma mensagem para o Bolsonaro, né, uma mensagem sucinta, uma mensagem curta, mas uma mensagem que talvez seja uma resposta às muitas críticas que ele recebeu, né, ontem à noite, por parte da imprensa, né, sobre o comportamento dele em relação à sua derrota. Né? Então ele mandou uma mensagem, né, se não apaziguadora, foi uma mensagem que pelo menos não foi agressiva. Né? Então vamos ver então como a outra parte reage, né, a essa mensagem, enfim, e se é possível, né, começar a estabelecer um diálogo entre né, esses opostos hoje na política brasileira. Professor, o senhor falava aí nessa questão dos partidos e eu me recordava aqui que por não ter alianças não foi feita uma composição, uma grande composição. A oposição também não terá uma grande composição, muito embora tenha alguns partidos, aí o PCdoB, que fazia parte do projeto político, o PSOL, que já havia dado um apoio e disse que teria um apoio crítico, e o PDT, né? Ciro Gomes, que muito embora... que vai ser oposição também, segundo ele, né? Muito embora não apoiou o projeto político do Haddad, mas será oposição. E o PSL também não tem grandes, a não ser o PRTB, que fazia parte da composição política. Tem a segunda bancada do Congresso Nacional. O senhor vê problemas de governabilidade e a partir dessa nova política que aponta querer fazer o Jair Bolsonaro, porque diz ele que não vai negociar com os parlamentares e terá que se acertar ali com aquela bancada do Centrão, PMDB, Democratas, PSDB, PSC, PROS e aquela uma infinidade confusão toda de partido ali. Como é que o senhor observa isso? Olha, a fragmentação partidária, né, no Congresso, ela só aumentou ao longo das eleições. É lógico que já temos aí uma cláusula de barreira, né, que vai, de certa forma, restringir um pouco essa fragmentação partidária, mas nesse momento a fragmentação partidária, né, do Congresso que assume em 2019 é uma fragmentação muito grande. Né? Então é lógico que essa governabilidade para, né, o Bolsonaro vai depender muito da maneira como ele vai estabelecer os projetos, estabelecer uma agenda para o país, uma agenda de reformas, uma agenda para a votação de projetos e também, aí sim, né, uma indicação de nomes que, mesmo sendo técnicos, né, ou seja, mesmo sendo especialistas em suas áreas, tenham uma vinculação
política com alguns setores da sociedade, não precisa ser obrigatoriamente partidária, mas, por exemplo, né, a Confederação Nacional da Agricultura, por exemplo, né, a CNA, que é muito poderosa, a própria Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então existem agremiações, existem associações que indiretamente também estão relacionadas aos mais variados partidos políticos, né? Então, se for possível, né, se for viável essa composição, né, então a governabilidade se estabelece de uma forma relativamente rápida, né? Agora, é lógico que o Congresso, né, de certa forma, ele não quer confrontos, né? O nosso Congresso com o Poder Executivo não, né? É sempre uma questão de tirando a oposição naturalmente, mas aqueles que querem se aliar desejam realmente também algum tipo de benefício, né? Isso é natural na política. O senhor acha que ele vai ceder nesse aspecto, então? Ceder, né, não posso, né, se ele vai ceder ou não, mas tentar estabelecer pelo menos um nível diferente, né? Não esse toma lá, dá cá, escancarado, né? Essa coisa aberta mesmo, até essa coisa meio escandalosa até, né? Que é a relação que o Congresso se acostumou a manter com o Poder Executivo, né? Talvez, né? Essa é a ideia do Bolsonaro e dos seus assessores, né? De estabelecer um outro tipo de compromisso, né? Um compromisso mais institucional do que necessariamente político-partidário, né? É difícil, é muito difícil, né? Mas foi com essa mensagem que, né, dentre outras, que, né, ele acabou sendo eleito. Então, né, os eleitores, acredito, esperam isso desse novo governo. O que a gente vê, e eu observava isso conversando com os colegas aqui na emissora e com as pessoas, inclusive hoje, antes de vir para a rádio, às 6h10 da manhã, 6h20 da manhã, quando saí de casa, encontrei no elevador do meu prédio um senhor e a gente estava conversando, ele me disse, olha, eu espero que agora a coisa vá. Então o que acontece? Ele representa para as pessoas quem votaram, a mensagem que fica é de que ele é alguém da transformação. Então se ele não conseguir fazer essas reformas e mudar esse discurso, mudar a forma, ele vai perder a autenticidade, ou seja, legitimidade do governo. E aí é perigoso ter uma outra instabilidade diferente no país. O senhor acha que, por exemplo, nós temos aí agora a indicação dos ministros. E o que a gente observa, pelo menos por enquanto, é que há alguns nomes técnicos, mas muitos deles ligados à área dos militares, né, sendo indicados como ministros. O senhor acha que essa composição de governo já pode indicar mais ou menos para que caminho ele deve seguir, fazer esse governo? Olha, é lógico que o primeiro apoio, né, civil, vamos dizer assim, é da base partidária dele, né, daquelas pessoas que estiveram próximas ao longo dos últimos anos e principalmente durante a campanha, né? Então o Onyx Lorenzoni, né, que de certa forma tem sido o interlocutor mais frequente do Bolsonaro, é deputado federal, tem um bom trânsito no Congresso, né? Ou seja, é alguém que, né, pode fazer lá aquele diálogo, né, necessário com o Congresso Nacional. Democratas, né, o Onyx Lorenzoni. Exato. E a questão dos militares, por mais que muitas vezes, né, em alguns momentos aí a gente fala de militares, sempre tem um viés assim negativo em relação aos militares, mas os militares, né, eles também têm uma formação técnica, uma formação superior, né, de muita qualidade. Nós temos institutos militares, né, de engenharia, por exemplo, que né, são assim escolas de ponta. Então nós temos militares muito bem qualificados. A questão é justamente, né, primeiro esse certo ranço que muitas vezes, né, as pessoas guardam quando se fala em militares. Mas em segundo lugar também, acredito, né, que é aquela coisa, né, a pessoa não está assumindo um cargo porque é militar, né? Ele é um engenheiro militar, mas o fato de ele ser militar ou não, né, talvez não seja o que o credencie para assumir determinados postos. Não indica uma militarização do governo, então. Não indica uma militarização do governo,
né? Assim como ter, no caso assim, se fala tanto, né, nessa questão assim, de distribuição de ministérios, né, por regiões, setores, etc. Mas muitas vezes, né, um ministro, vamos imaginar, um ministro paranaense, não quer dizer que o Paraná ou a região sul esteja tão representada assim, né? De repente os interesses do grupo desse ministro sejam interesses em que não nos dizem respeito diretamente, né? Então, essa questão de representatividade, essa questão de credenciar alguém a ocupar cargos públicos, né, depende muito assim do projeto que se tem, né? Deveria depender, né, do projeto que essas pessoas têm para o Brasil, né, para o país, né? Isso é fundamental. É pensar no país, é pensar, né, no futuro mesmo do país, porque já desperdiçamos muito tempo, né, patinando, né? Nós como nação estamos patinando aí já há algumas décadas. Professor, quero imensamente lhe agradecer pela participação com a gente aqui. Tenho certeza que as suas observações, a sua análise, como alguém que vive a experiência da sala de aula, o contexto, faz uma leitura muito grande a partir da sua formação, de forma independente também, não ligada ao viés de partidos políticos, mas alguém que está às salas de aulas das universidades, da nossa Universidade Paranaense aqui, capacitando, qualificando, criando capacidades dos nossos jovens, nos acrescentou, tenho certeza, que nessa discussão e nesse novo momento político que nós temos aí, a partir de uma eleição completamente diferenciada, que quebrou protocolos, tenho certeza que nos enriqueceu muito nesta manhã aqui. Obrigado pela sua honrosa participação com a gente. Eu que agradeço, né, um grande abraço a todos aqui e esperando, né, que esse país possa se unir novamente, que esse país possa aproximar as pessoas, pensando mesmo no nosso futuro, né, deixando de lado certos interesses pessoais, certos interesses privados, né, e passarmos a pensar mesmo, né, em uma nação e o que imaginamos, o que desejamos para as futuras gerações. Um abraço. Conversei com o professor Eiji Tanaka, professor da Universidade Paranaense, coordenador do curso de História na modalidade de Educação à Distância, né? Tem uma experiência muito grande nesta área, né? Experiência de História, com ênfase em História Contemporânea, História do Brasil, atua principalmente com temas ligados à República Brasileira, ao século XX, desenvolvimento econômico, indústria, cultural e também teoria política, que foi o nosso grande assunto aqui. A entrevista depois estará no nosso site na internet, no biancafm.com.br e também nas nossas redes sociais.